Oi gente, tudo jóia? Como é que vocês estão? Nesse vídeo eu vou dar para vocês algumas dicas sobre como chutar no Enem, como aumentar suas chances aí, né, de chutar e acertar. E antes que você pense, como assim? A garota passou em medicina na Federal e grava um vídeo ensinando como chutar? Bom, gente, é isso mesmo. Ao contrário do que muita gente pensa, chutar não é algo só para quem não estudou, né? Pelo contrário, por mais que você estude e domine todo o conteúdo, provavelmente, né, por causa do tempo ou por causa do conteúdo mesmo, né, você vai se deparar ali com algumas questões que você vai ficar em dúvida ou com algumas questões que você não vai ter noção de como responder, né? Então é muito importante você ter estratégia para essas questões também, né? Em não chegar lá e chutar aleatório, né? Escolher qualquer alternativa. Não, tem estratégia para chutar certo também. E eu vou falar com vocês aqui as estratégias que eu coloquei em prática que deu certo. A primeira dica é bem básica, né? Mas muita gente não utiliza. Use a probabilidade ao seu favor. Como assim, Mari? Vá nas erradas primeiro, né? Ao invés de tentar escolher a certa. Tente eliminar primeiro as alternativas que você tem certeza que está errada. Sabe aquelas alternativas absurdas que sempre tem? Então, já começa a arriscar ela. Porque aí, né, você aumenta a sua probabilidade de acerto, né? Ao invés de você ter que escolher 5, você pode aí, né, poder escolher 3 ou 2, né? Com certeza aí aumenta muito suas chances de chutar e acertar. A outra dica é a seguinte: se duas alternativas ali nas respostas, né, foram muito parecidas, provavelmente elas não são a resposta correta. Começa a aprender a identificar esses padrões. Alternativas com a resposta muito próximas ou alternativas assim, né, antagônicas, opostas, elas estão falando ali a mesma coisa, só que de maneira oposta, né, de maneira contrária. Uma está falando uma coisa, só que a outra está falando aquele assunto, só que totalmente oposto. Provavelmente também elas não são a resposta correta. Outra coisa importante também, né, é você aprender a identificar pegadinhas. Palavras nas alternativas como não, nunca, sempre, todos, sabe esses termos bem generalistas? Presta atenção nesses termos, né? Provavelmente, assim, alternativas que tá lá, né? Nunca vai poder, nunca tal coisa, ou sempre tal coisa, né? Provavelmente aí ela não está correta, né? Presta atenção nessas alternativas, nessas respostas generalistas, porque geralmente elas não são a alternativa correta. Outra dica aí que pode funcionar, dependendo da questão, é a seguinte: presta atenção se nas alternativas tem uma que tem uma explicação, né, muito detalhada e as outras alternativas, né, estão com uma explicação muito vaga. A que está muito detalhada provavelmente é a resposta correta. Por quê? Quando uma pessoa elabora um item, que é a questão, o tipo de questão do Enem, né, chamado de item, a pessoa geralmente tende a ter mais dificuldade em elaborar respostas longas, né, e muito bem formuladas quando elas são falsas. Ao contrário, né, é muito mais fácil a pessoa formular ali, né, respostas com um detalhamento maior quando essa resposta está correta. Já quando a resposta, né, é errada, fica um pouco mais difícil ali de você ficar inventando moda. Então, se você vê muita diferença em relação às alternativas, né, uma está explicando de forma muito detalhada e as outras estão explicando de forma muito vaga, provavelmente a resposta certa é a que está com muito detalhamento. Outra dica aí, né, que ajuda você chutar é a seguinte: antes de você sair marcando, né, uma alternativa que você julga não saber, uma questão que você julga não saber, dá uma olhada primeiro na prova inteira, né, deixa marcado ali essas questões para o final. Por quê? Porque às vezes você bate o olho ali na questão, você não sabe, só que às vezes uma outra questão, e isso acontece muitas vezes em natureza, em ciência da natureza. Às vezes em uma outra questão mais para frente pode ter a resposta ali, ou pode ter alguma coisa que vai te dar uma luz sobre como responder aquela questão que você estava em dúvida. Então sempre dá uma olhada na prova toda antes de você responder aquela questão que você está em dúvida. A outra dica aí, gente, essa é muito importante, que eu coloquei em prática e deu muito certo, né? Todas as vezes que eu tinha que chutar, né, geralmente eu costumava acertar, que é a seguinte: não deixa para preencher o gabarito tudo no final. Por quê? Primeiro, né, como eu já expliquei em estratégia de prova em outros vídeos aqui na playlist Medicina e Enem, o ato de preencher o gabarito, né, exige uma parte do seu cérebro que é bem mecânica, uma habilidade do seu cérebro que às vezes, se você estiver muito cansado, né, pode ser que você acabe errando na marcação do gabarito. Faz toda a prova e depois deixa para o final aquela parte, né? O preenchimento de gabarito é muito importante. Como que você faz, Mari? Gente, eu vou preenchendo ao longo da prova, né? Tanto o primeiro dia de Enem quanto o segundo dia. Eu aí eu dou uma respirada, preencho as que eu já fiz, que eu tenho certeza. Depois eu vou fazer algumas questões, aí preencho mais um pouco. Vá preenchendo ao longo da prova. Mas o que isso tem a ver com o chute, né? Por que é importante ir preenchendo ao longo da prova? Porque, gente, depois, né, quando você já
fizer ali aquelas questões que você já teve certeza e sobrou aquelas ali que você não tem noção nenhuma ou que você está em dúvida, você vai olhar o gabarito e vai ver o que você respondeu mais. Por quê, gente? Isso vale também para concurso público, para qualquer tipo de prova de múltipla escolha. Geralmente, na formulação dessa prova, há uma distribuição, né, de padrão entre as alternativas. Como assim, Mari? Por exemplo, o Enem tem 90 questões. Geralmente há uma divisão aí proporcional, né, e tem 5 alternativas, né, na questão A, B, C, D e E. Geralmente há uma divisão aí proporcional, né? Há 15 questões, a alternativa certa é a letra A, 15 questões mais ou menos é a letra B. Claro que isso não é exato, mas é mais ou menos ali por volta disso. 15 questões é com a letra C, 15 questões com a letra D e 15 questões com a letra E. Tanto que você pode ver aí que dá as 90 questões. Claro que pode realmente ter uma variação, né? Algumas com 17, outras 13. Mas se você preencheu ali todas que você tem certeza e tá dando, por exemplo, muito B, muito D, muito E, mas quase você não marcou C. Gente... Provavelmente nessas aí que você está em dúvida, né, a resposta certa é a C. Use a probabilidade também dessa vez a seu favor, né? Se você já marcou ali muitas alternativas A, B e C e você viu que quase não marcou a E, né? Claro que você, para utilizar essa estratégia, né, você tem que ter certeza ali do que você acertou, do que você fez ao longo da prova e também tem que dar uma olhada nas alternativas, né? Se você já tiver riscado ali a alternativa, tá ali, vai na E, só que a E é absurda e também você tem que usar o bom senso, né? Mas se você não tem noção mesmo de nada, não tem noção da resposta, dá preferência a marcar, né, aquelas letras que você quase não marcou no gabarito, né? Essa dica aí é especialmente importante naquele finalzinho que você fica ali assim, você fala, putz, não tem nem noção e a pessoa que tá lá tomando conta da prova fala assim, 5 minutos, e você tá lá com 3 para responder ainda, e você fala, meu Deus, o que eu vou marcar? Não tem noção mais. Então, tenta ver as alternativas com as letras que você não marcou muito, né? Que provavelmente aí você pode ter uma chance de acertar por causa da distribuição igualitária do gabarito. Uma outra dica aí, né, para você chutar é olhar sempre as unidades de medida, né, que às vezes podem te ajudar. E também, né, quando é questão de gráfico, principalmente gráfico de física, gente, sempre lembra que uma fórmula de física, por exemplo, que tem um quadrado, né, algo elevado ao quadrado, o gráfico dela, né, vai ser uma parábola, gente. E quando a fórmula, né, ela é linear, o gráfico vai ser uma reta. Parece meio óbvio, mas vai te ajudar muito, né, naquelas questões que você não tem nem noção. Tem uma questão, né, que caiu no Enem, do pula-pula, da cama elástica, que ele fala lá que um menino fica pulando na cama elástica e aí dá uns gráficos muito malucos lá, e assim, é uma questão que, tipo assim, como é que resolve isso? Sei lá, entendeu? Mas se você analisar por aí, né, do jeito que eu tô falando, por exemplo, a fórmula da energia cinética, né, mv ao quadrado sobre 2. Você já sabe ali que quando tem energia cinética no período, né, ou seja, quando alguém tá mexendo, quando um carro tá andando, tem energia cinética, o gráfico provavelmente vai ser uma parábola, vai ser uma curvinha. Então, você já elimina ali as questões, né, que tiver um gráfico reto, por exemplo. Ou, ao contrário, né, você tem ali energia potencial gravitacional, né, que a fórmula é mgh. Você não tem nada ao quadrado ali, você só tem uma equação linear, né, então provavelmente esse gráfico aí é uma reta. Gente, essas dicas também, né, podem te ajudar aí, né, a ganhar uma questãozinha na prova. Mas e aí, você também tem os truques aí para chutar na hora da prova? Costuma fazer uso deles? Escreve aqui nos comentários, né, que você pode ajudar outras pessoas também aí no momento de desespero. Se vocês tiverem alguma dúvida aí em relação a essas técnicas ou a qualquer outra coisa, né, tanto em relação à rotina da faculdade de medicina quanto em relação à prova do Enem, você pode escrever aqui nos comentários, que eu vou ter o maior prazer de tentar ajudar vocês na medida do possível. Eu respondo todo mundo. Se você também curte acompanhar a rotina de estudante de medicina, me segue lá no Insta, é @antunesma. E é isso. Se você gostou desse vídeo ou se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu like. Tchau!